Como investir na bolsa sem tirar dinheiro nenhum do bolso, usando o dinheiro do mercado, usando as oportunidades que o mercado nos oferece? Bom, normalmente, para investir, você transfere dinheiro para a corretora, o dinheiro do seu trabalho, né? Ou utiliza ganhos dos seus investimentos, como ganhos com dividendo, ganho de capital. Aí você pega esses lucros, o dinheiro que você tem na corretora, e você investe. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ver de uma forma diferente. Eu vou mostrar como você pode investir sem gerar renda todo mês, sem precisar transferir dinheiro para a corretora, sem precisar usar dinheiro nenhum que tem na corretora, seus dinheiros de ganhos de investimentos nenhum. Então, tá? A gente vai fazer isso tirando dinheiro do mercado, usando as oportunidades que o mercado nos oferece, e vamos fazer isso usando opções. Olá pessoal, Rubens aqui. Então eu vou mostrar para vocês duas formas como é possível operar dessa maneira. Tá? Então a primeira é utilizando as ações que nós já temos em carteira. Tá? Ao operar dessa maneira, além de você não precisar tirar dinheiro nenhum do bolso, você também não vai adicionar risco nenhum, praticamente sem adicionar risco para você. Tá? Então são duas formas. A segunda maneira, você não vai precisar ter ações em carteira, você também não vai precisar colocar dinheiro inicialmente, mas você vai assumir um pouquinho de risco ao fazer essa operação. São duas maneiras, e caso você não entenda muito sobre o mercado de opções, eu vou deixar um link para o nosso webinário semanal, que se chama Opções Menos Risco que Ações, onde eu explico o que é call, o que é put, eu falo dos maiores erros que as pessoas cometem ao começar no mercado de opções. Então esse webinário ele é semanal, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever. Então se inscreva, caso você não puder atender o webinar, eu mando o replay para você da aula, tá? Então não tem como você perder, você assiste quando você quiser. Então vamos ao nosso primeiro exemplo, tá? Então você precisa ter algumas ações em carteira, eu vou colocar aqui o mínimo 100, os ETFs, tá? Acho que dava para fazer com uma ação, acho que o BOBA 11, não sei se mudou, mas eu vou usar os 100 ações no mínimo, que é o padrão, tá? Então você tem essas ações em carteira. Quando a gente acessa o mercado de opções, a gente vai ver que tem gente comprando as calls, que nesse caso aqui a gente tem, as opções tem as calls e puts, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai usar a call, tá? Para você fazer isso. Então, você vai ter ações em carteira. Quando a gente entra lá no mercado de opções, a gente vai ver que tem pessoas apostando na alta, pessoas que querem comprar o direito de repente, comprar essa sua ação a um preço mais alto ainda, tá? Então, essas pessoas estão pagando por isso. Então, você vai vender a opção de call para essas pessoas, porque você tem as ações, caso as pessoas queiram comprar de você, tá? Mas eu vou explicar durante o vídeo aqui como que você gera essa renda todo mês, vendendo opções para essas pessoas. As pessoas estão apostando lá na alta do ativo, e você já tem um ativo, então você pode vender e fazer essa renda aí sem, conforme eu já falei no vídeo aqui, sem tirar nada do seu bolso, só usando as suas ações que já estão lá na sua carteira. Eu vou usar aqui esse site opções.net.br, porque você consegue informações gratuitas aqui sobre opções, tá? Então, quando você entrar nesse site, você tem aqui opções, a gente usa a grade nova. E o que acontece? Por exemplo, se você aqui a gente consegue selecionar as ações, né, os ativos. Tá? Vou selecionar aqui, por exemplo, a Petrobras. Então, quando a gente compra uma Petrobras, a gente vai lá no home broker da corretora, digita lá PETR4 e compra e vende, né? Então, com as opções, você vai ter que descobrir o código aqui das opções, tá? Para fazer isso, então você vai iniciar vendendo, se você já tem as ações, por exemplo, conforme qualquer que for a ação que você tenha em carteira, entra aqui na lista, acha a sua ação, e depois você vai ter que escolher as opções. Então aqui eu selecionei a Petrobras, imagine que eu tenho aqui a Petrobras em carteira, e aqui eu vou selecionar as calls, para a gente fazer isso. Aqui nas opções tem o vencimento, né? Então as opções são contratos, eu falo isso já no webinar. Quanto maior o tempo, mais elas vão valer, tá? Então, eu vou selecionar aqui, eu gosto de selecionar próximo de 42 dias úteis. Você pode vir aqui brincar, você vai ver que eu selecionei as calls, selecionei o vencimento. Aqui eu consigo aumentar o número de strikes. Então, vamos lá. Agora aqui eu tenho ação, o tipo de opção call, o vencimento, e aqui eu vou escolher essa opção. Então, para fazer essa operação, se eu tenho a Petrobras, eu tenho que escolher uma opção, aqui até o preço da ação, da Petro 4, eu tenho que escolher uma opção bem acima desse preço, e também uma opção que seja acima do valor que eu paguei pela ação. Vou entender por que agora. Então aqui nesse caso, imagine que eu escolha essa opção aqui, Petra C385. Então o strike dela é 38,66. Então, se eu já tenho a Petrobras em carteira, eu vou lá, eu faço a venda dessa opção. Eu digito esse código lá no home broker da corretora, da mesma forma que eu compro ações, só que eu vou iniciar a operação vendendo. A corretora me permite fazer isso. Então, ao fazer isso, eu vou receber R$1 por ação. Então, se eu tiver 100 ações, é R$100. Se eu tiver 1000 ações, eu vou receber R$1000 na minha carteira. Esse dinheiro, em 2 dias no máximo, cai na sua conta esse dinheiro. E aí, o que acontece? Qual que é o risco para você? Na verdade, como eu falei, não tem risco, tá?
se a sua ação custou abaixo de 38,66. Por quê? Imagine que a Petrobras está aqui a 37, a Petrobras, claro, pode cair, pode ficar onde está, pode subir até 38. Essa opção aqui no final do vencimento, ela vira pó, tá? Então você vai coletar esse R$1 aqui todo mês. E o que pode acontecer se a ação subir? Se a ação subir e passar do valor de 38,66, você vai ter que vender as suas ações por 38,66. Mas, para esse exemplo aqui, imagine que a ação me custou 37,20, tá? Então, se a ação me custou 37,20, um dia que a ação subir, se a ação subir e passar desse strike, eu tenho que vender ela pelo strike a 38,66. Então, eu ganho na compra e venda, né? Aqui dá menos de R$1 na compra e venda. E eu também fico com esse prêmio, tá? Então, praticamente, o que acontece? Eu vou ficar fazendo essa venda de opções. Se a ação nunca passar do strike, eu vou ficar coletando... Essa opção no vencimento aqui, ela desaparece completamente. Ela vira pó, que a gente chama, né? Então, a pessoa que está comprando, ele está apostando na alta. A pessoa que está lá do outro lado comprando, né? Tem gente aqui comprando essas opções, fazendo várias operações. Então, esse cara aqui comprar essa opção, ele está apostando que a ação vai subir até o vencimento, ela vai passar esse valor, tá? Para ele ter um lucro, tá? Então, se a ação nunca passar desse valor, a opção vira pó, desaparece, tá? Então, a gente faz isso constantemente. Um dia que a ação subir, a gente entrega a ação, mas a gente também ganha na compra e venda e ainda fica com o prêmio. O prêmio é sempre nosso, porque ele vai cair na nossa conta e não tem como perder, tá? Então, a diferença aqui que você tem que ver é que se as ações estiverem muito barato, tá? Você talvez não faça essa operação, ou você vai escolher uma opção mais acima. Se eu aumentar aqui, posso escolher, por exemplo, 40. Percebe que a 40 ela paga, conforme mais acima, menor é o valor da opção. Aqui é 54 centavos. Então, se eu escolher 40, vou ganhar menos, mas eu vou ter menos chance de ter que vender minhas ações. A ação vai ter que subir lá de 37, onde ela está, chegar a 40. Então, eu ganho mais na compra e venda da ação, só que o meu prêmio ele é menor. Então aqui eu tenho mais chance de fazer essa renda todo mês sem ter que entregar minhas ações. O que pode ir contra você aqui, se você não quiser, de repente, é ter que vender suas ações, né? Mas se você escolher um strike lá em cima, posso aumentar até aqui. Mais lá em cima, você vai ficar... A ação tem que chegar até lá naquele valor lá em cima, que é mais difícil, né? Dentro do vencimento aqui de 40 dias. Então essas opções vão virar pó na maioria das vezes e você vai coletar esse prêmio. Então é isso, você não precisa desembolsar nada, você só vai usar suas ações que estão lá para fazer isso, tá? E o negativo é que você... eu não chamo de negativo, né? Se a ação subir muito, você entrega as ações por um preço mais alto, mas você vai ficar sempre com esse prêmio. Bom, conforme você viu, né, você pode vender aquelas calls sempre ali. Qual que é o grande lance aqui? Às vezes a ação está muito barato, então não é um momento de fazer isso. A gente faz isso quando tem outras estratégias um pouco mais avançadas com opções que a gente faz isso, mas para quem está iniciando aí, é uma forma também bem efetiva de operar no mercado de opções. Suas ações elas subiram já bastante, você começa a fazer venda dessas calls mais acima do preço da ação. Então, se você tiver que vender as suas ações, você vai vender, ela já subiu bastante, você vai vender por um preço mais lá acima e ainda vai ficar com aquele prêmio. Então, quando tiver um cenário bem de alta, forte na ação, se você não se importar em vender suas ações, você pode fazer isso. E conforme eu falei, você não precisa desembolsar dinheiro nenhum, você está usando as suas ações, está tirando dinheiro do mercado. Aquelas pessoas que estão especulando, elas estão dispostas a pagar por isso e você pode aproveitar essa oportunidade quando for vantajoso para você, conforme eu falei, quando você achar que sua ação já subiu bastante, tá? Então não é qualquer momento para quem está fazendo essa operação específica. E você tem as ações para cumprir com a obrigação. Se a ação subir bastante, né? Você cumpre com as suas obrigações, você não adicionou risco nenhum na sua carteira, na verdade diminui o risco conforme você vai fazendo isso todo mês, vai diminuindo os custos das suas ações. Isso é interessante, muito interessante de operar dessa forma. Bom, então agora é a parte 2. Então vamos imaginar que você não tem as ações, ou você tem ações de outros que você não quer usar de repente, ou a ação está muito barata. O que você pode fazer? Você vai vender aquela call, só que aí você vai ter que comprar uma outra call mais acima. Você vai, a partir do momento que você compra essa call mais acima, é uma trava, né? Então você está travado se caso a ação subir muito. Você vai zerar a operação, mas você vai conseguir coletar essa renda todo mês fazendo isso e travado sem adicionar muito risco para você. Aqui você tem que ter um pouquinho mais de experiência para saber os momentos certos de fazer essas operações, mas é possível fazer dessa forma. Você vai assumir um pouquinho de risco, conforme eu vou explicar, mas você vai usar muito pouco capital para fazer essa operação. Então é o retorno no investimento, se você dividir o capital usado pelo lucro, ele é bem alto. Agora, usando o mesmo exemplo, se eu não tiver as ações, imagine que eu quis vender aquela opção que paga 1, tá?
Então eu inicio vendendo essa opção, pego esse código, só que aqui talvez você precise de uma plataforma. É um pouquinho mais complicado fazer no home broker da corretora, mas dá para fazer. O ideal é ter uma plataforma que coloca as duas opções ao mesmo tempo, tá? Então eu vou iniciar vendendo essa opção, a Petri C385, recebo 1, e aí eu tenho que comprar uma outra opção. Por exemplo, eu poderia comprar essa opção aqui, Petri C404. É o strike 40 e 41. E aí eu pago 50 centavos. Então eu estou recebendo pago, vamos arredondar aqui para 50, né? Então eu pago 50, eu vou receber na verdade 50 centavos nessa operação. E se a ação nunca chegando aqui aos 38, eu vou ficar com esse prêmio de 50 centavos todo mês. Se a ação subir muito, eu vou perder a diferença entre 38, entre esse strike e esse aqui, que é aproximadamente 2, ou menos de 2, né? Mas eu consigo fazer isso sem ter as ações, tá? Claro que tem técnicas mais avançadas, mas é isso. Eu vendo uma opção e escolho uma outra para comprar. Aí essa comprada ela vai me travar, eu não perdo mais do que a diferença entre os strikes. Nesse caso aqui, 38,66. Se a ação subir muito nesse caso, a ação ficar abaixo de 38, eu vou ficar sempre com esse prêmio que eu recebi. Mas eu paguei 54, eu vou ficar com o prêmio de 50 centavos o tempo todo. Um dia que a ação subir muito, passar em cima do strike que eu comprei, eu perco a diferença, que é 38,91, 38,91 com 40 e 41. Isso aqui vai dar mais ou menos 1,50, né? Então eu vou estar recebendo R$1 e no dia que perder eu perco 1,50. Tá? Então isso aqui tem que ter um pouquinho mais. Talvez você pode fazer mais, escolher opções mais acima ainda, se quiser. Né? Claro que você vai receber menos e aí você vai ter que comprar também uma outra opção, né? A desvantagem é essa, você vende e compra outra. É uma trava, né? Uma trava de baixa com call ou uma trava de crédito com call. Você consegue fazer isso. Bom, então é isso. Conforme a gente viu aqui, vimos duas operações, tá? Se suas ações estão aí, subiu bastante, é um dinheiro que na verdade está ficando para trás se você não estiver fazendo isso, tá? Então você pode aí tirar esse dinheiro do mercado, né? Essas pessoas estão pagando por isso, você pode aproveitar isso e gerar uma renda todo mês, tá? Não é tirando o dinheiro da árvore, mas é usando seus ativos aí, usando o mercado de opções para poder fazer isso. E aqui na tela vai aparecer mais vídeos, se você estiver interessado é só clicar no vídeo para continuar assistindo aqui no nosso canal.